Sabe o que acontece? Não tem problema a gente ser idiota de vez em quando. Todo mundo é. Às vezes a gente acredita em umas coisas, quando você vai ver, fala, eu achava aquilo, né? Nossa, como pude ser tão idiota? Hoje em dia, com essa coisa de rede social, que a gente nem para pra pensar no que tá lendo, e já vai replicando, e já vai falando pros outros, olha, você viu aquilo? E não para pra pensar, muitas vezes a gente tá sendo veículo de formação de mais idiotas, passando adiante mensagens que não tem nada a ver. Uma das principais ferramentas que a gente tem pra não ser tão idiota é a ciência. Porque o método científico, a gente acha que o cientista tem uma hipótese e vai tentar comprovar, né, a hipótese dele. Mas não é assim. Na verdade é o contrário. No método científico, o sujeito ele tem uma hipótese, ele tem uma ideia e ele tem que criar experimentos para ver se aquela ideia resiste às tentativas de derrubá-la. É exatamente. Os experimentos têm que ser feitos para derrubar a hipótese, e se não consegue derrubar, então provisoriamente o cientista fala, por enquanto isso aqui é verdade. E é por enquanto, né? Porque a ciência muda mesmo. Às vezes as pessoas reclamam até, falam assim, mas também ciência, um dia fala uma coisa, no outro dia fala outra. É, exatamente, ciência é assim. É feita para ser assim, porque o conhecimento evolui. Se não, se fosse uma coisa para sempre, não era ciência, né? Era religião, era um dogma, né? Então a ciência é feita para mudar mesmo, é por isso que a gente tem antibiótico, é por isso que a gente tem viagem à lua, é por isso que a gente tem todo esse tipo de avanço tecnológico. Agora, olha como é interessante, eu vou tentar explicar como é importante a gente tentar negar a nossa hipótese e não tentar confirmar. Eu vou dar uma sequência de número e você vai ter que descobrir qual é o próximo. 2, 4, 6, 8. E aí? Qual que você falou? 10? Bom, 10 preenche, 10 pode. Agora que você colocou esse seu experimento, o 10 você acertou, qual é a regra que você acha que está por trás dessa sequência? Provavelmente você pensou que são números pares. Isso porque você fez uma experiência que tenta comprovar a sua hipótese. A sua hipótese é que é de 2 em 2, então, segundo a sua hipótese, o próximo seria o 10, você pôs o 10, comprovou a sua hipótese. Só que olha como é importante a gente tentar negar a nossa hipótese. Tenta colocar um outro número. 2, 4, 6, 8... 9? Pode também. Puxa, Daniel, então qual é a sua regra? Qual é a regra dessa sequência? Nessa sequência, a regra era assim, o próximo número tem que ser maior que o anterior. Uma regra até mais simples, né? Então, se você tem a hipótese que é de 2 em 2, você tem que fazer um experimento para tentar negar essa hipótese, para ver se ela resiste. E aí você coloca 9, 9 nega essa minha hipótese que é de 2 em 2. E aí a sua hipótese cai por terra. A ideia aqui é testar uma hipótese, é tentar derrubá-la. Vamos dizer que a regra fosse de 2 em 2. Aí fala 2, 4, 6, 8, 9. Não, 9 não pode. 7, não, 7 não pode. 11 não pode. 10, 10 pode. Aí sim você acaba confirmando. A mensagem é, a gente tem que testar as nossas ideias. Na ciência, a gente não pode acreditar nas coisas simplesmente como elas vêm. A gente tem que questionar, bom, será que é assim mesmo? Qual é o fundamento? Quando você vai fazer uma experiência científica, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de sair montando o experimento, é quem já testou alguma coisa parecida? Você faz uma revisão da literatura, você vai ver as outras experiências parecidas. Ou seja, da onde vem essa ideia? Porque às vezes isso aí já não tem, você vai ler, já não tem sentido nenhum, já foi derrubado, ou já não tem nem por que fazer aquele experimento. Você não acredita simplesmente nas coisas. Aí você vai, você lê, você vê, poxa, não, realmente isso aqui pode ter uma dúvida. Se tem uma dúvida, dá pra gente testar essa ideia? Então quando você vê essas coisas na rede social, assim, para parar a dor de cabeça, coloque uma rodela de cebola na meia. Eu já vi isso. Em vez de você acreditar nisso, você fala, mas da onde saiu essa ideia? Qual é o livro de medicina que falou isso? Que, mesmo que seja medicina alternativa, mas tem uma fonte pelo menos, porque aí você pode criticar a fonte, você pode achar a fonte boa ou ruim. Mas nas redes sociais, hoje em dia, nessa era do que chama de pós-verdade, as pessoas dizem o que querem, independente se tem base ou não, se tem fundamento ou não. A ciência, o pensamento científico de você não acreditar simplesmente nas coisas, de você buscar as origens daquela afirmação e você testar para ver se ela tem sentido, né? Essa ideia do método científico seria um antídoto muito bom para esses nossos tempos aí de pós-verdade e de tanta idiotice que a gente encontra nas redes sociais. O problema é que isso serve para a gente não ser mais idiota, mas não serve para deixar o outro menos idiota, infelizmente. Você deve ter visto já aí também na internet o pessoal que fala que a Terra é plana, afirma que vacina dá autismo, as maiores bobagens aí que a gente vê que não tem fundamentação científica nenhuma. Para essas pessoas não adianta levar informação, não adianta levar evidências. Sabe por quê? Porque assim, evidência, informação, hoje em dia todo mundo tem.
Acesso à informação é a coisa mais fácil que tem. Essa pessoa que acredita que a Terra é plana ou que a vacina faz mal, ele já escolheu os argumentos dele. Ele sabe das evidências científicas contrárias, mas ele já escolheu acreditar em outras teorias conspiratórias, em outras fontes alternativas, etc. Para conversar com essas pessoas, vir com dados, vir com evidências, só faz elas se fecharem ainda mais, só faz elas ficarem mais resistentes à ideia. O que a gente tem que fazer, se você quiser conversar com elas e houver uma abertura para o diálogo, é validar um pouco o sentimento dela. Puxa, eu sei que algumas coisas dão medo mesmo, né? Assim, a vacina pode realmente dar medo, uma agulha, uma injeção, você não sabe o que tem lá dentro, né? Puxa, é mesmo. Nossa, difícil, né? Saber que o homem foi à lua, a gente não vê. Eu entendo a sua dificuldade. Então, a primeira coisa é desarmar a pessoa. É falar, olha, eu sei que você não é um imbecil. Esse que é o ponto. Às vezes a gente acha que a pessoa que discorda da gente, só porque está discordando, ela é uma idiota. Às vezes a gente está discordando e ela também está achando que a gente é o idiota. Então vamos tirar um pouco isso da frente. Vamos tirar essa carga de hostilidade. Vamos falar, puxa, eu sei que você é uma pessoa inteligente, você é um ser humano racional, você acredita nisso por alguns motivos. Eu acredito diferente por outros motivos. Dá pra gente conversar? Essa primeira abordagem, né, de tirar um pouco esse julgamento é fundamental para começar o diálogo. Se der certo e se essa barreira for quebrada e a pessoa se dispuser a ouvir, aí aos poucos vão sendo apresentados argumentos e a pessoa vai contra-argumentando, mas isso e aquilo. E aí você também tem que estar bastante embasado, né? Não vai entrar numa discussão sobre vacina ou sobre astronomia sem saber do que está falando, pode ser pior. E uma outra coisa que funciona é pedir para o sujeito explicar detalhadamente a teoria dele. Você acredita que isso é assim? Então me explica, assim, bem direitinho, como se eu tivesse 3 anos de idade. Porque a pessoa começa a tentar explicar e muitas vezes ela percebe que falta argumentos para ela mesma. Isso já ajuda também a mudar. São algumas coisas. Tirar essa hostilidade da frente, não ficar já despejando evidência, ouvir o que o outro tem a dizer e pedir para ele explicar o máximo possível, podem ser boas ferramentas para diminuir essa falta de diálogo, a gente ficar menos idiota diante dos outros e quem sabe deixar os outros também menos idiotas diante de nós. Que no final das contas, o que a gente quer, todo mundo é isso, todo mundo quer a verdade, todo mundo quer encontrar um bom tratamento, todo mundo quer estar seguro, todo mundo quer ser ouvido. A ciência por si só não faz isso. O método científico, se a gente quiser aplicar na nossa vida, ele é bom. Ele nos protege de ser assim tão tontos, tão bobos de replicar coisas que não têm sentido. Mas não adianta despejar ele em cima dos outros não. Nessa hora de conversar, o que a gente tem mesmo é que exercitar a empatia, não é isso? Você tem alguma teoria conspiratória que você discorda de mim? Você acha que a Terra é plana? Escreve aqui, deixa aí no seu comentário os seus argumentos, mas explica bem direitinho, assim, por que você acha que a Terra é plana. Ou se você acha que a ciência pode ser um bom método também, me conta aí a sua experiência. Vamos tentar conversar um pouquinho, vamos dialogar, porque a gente está aqui para isso, tá certo? E se inscreve no canal, divulga para um amigo que você quer dar aquela dica, que ele podia ser um pouco mais científico nas suas opiniões, e a gente ainda vai continuar conversando.